Está começando o Da Hora desta quinta-feira. No programa de hoje nós falaremos um pouquinho de Copa do Mundo, entre outros assuntos como política, educação, economia e muito mais. É tudo isso no programa Da Hora de hoje e logo depois da nossa vinheta. Olá, está começando, sejam todos muito bem-vindos ao Da Hora desta quinta-feira. Eu sou Érica Prado, já estou aqui com Rochelle Roldão. E aí, Rochelle, como você está? Estamos um pouquinho tristes por conta do jogo de ontem. Né? Ontem o Marrocos, tivemos Marrocos e França disputando a última vaga da final da Copa do Mundo. Infelizmente não deu para os nossos marroquinos, mas nós estamos muito felizes, assim como eles, por eles terem chegado tão longe, acho que nem eles imaginavam. Toda essa torcida que se voltou para eles com as eliminações das seleções, muita gente passou a torcer aí para o Marrocos. E sábado ele disputa com a Croácia o terceiro lugar, tenho quase 99% de certeza que o Marrocos vai sim conseguir esse terceiro lugar. Não sei se é porque eu gosto muito do Marrocos ou não gosto da seleção da Croácia. Nós estamos também com ranço da Croácia também. Um pouquinho, né? E estamos torcendo por Marrocos desde a eliminação do Brasil, né? Na realidade. E aí nós temos final definida no domingo, dia 18 de dezembro, ao meio-dia. Temos França e Argentina, duas grandes potências, duas grandes seleções que estão muito preparadas, nenhuma vai dar descanso para a outra. Eu acredito que vai ser muito difícil, né, Rochelle? A seleção argentina e a seleção francesa correm demais, é um físico preparadíssimo. Inclusive, acho que esse foi o erro do Brasil nas quartas de final. Tanto a seleção francesa como a seleção argentina corre ali os 90 minutos e não se tem um cansam. Condicionamento físico muito bom. O Modric, jogador da Croácia, porque a Croácia também corre muito. Sim. O Modric, antes da partida contra a Argentina, na semifinal, foi contabilizado que ele tinha corrido 57 quilômetros. É muito. Muito. Em termos de comparação, eu moro lá na Manuel Sátiro, ir da minha casa pro Beach Park correndo. Então, assim, é muito, eles correm muito. E esse foi um dos erros do Brasil, que o Brasil chegava ali nos 80 minutos, 85, a gente já via que eles estavam cansados, exaustos, mortos, querendo só que acabasse. Teve prorrogação, então eu acho que por esse motivo, se o Brasil tivesse avançado, teria penado um pouquinho para a Argentina, né? Então, nós temos aí duas bicampeãs, tanto a Argentina quanto a França tem 2 títulos. A Argentina antes de Diego Maradona, em 86, com o Diego Maradona jogando. A França em 98 e em 2018. Vai ser a terceira seleção, caso ganhe, a ganhar 2 Copas seguidas. Nós tivemos a Itália, não lembro os anos, mas foi lá nos anos 40. Logo depois dela tivemos o Brasil em 58 e 62. E possivelmente a França, que tem muita chance agora, pode ganhar 2018 e 2022. Mas eu estou torcendo não para a Argentina, mas para Lionel Messi, porque é a sua 4ª Copa, se eu não me engano. E ele merece, gente. Faz muito tempo que a Argentina não ganha um título, né? Faz muito tempo. Acho que Lionel Messi é um exemplo de pessoa, um exemplo de ser humano, pai, esposo, jogador. Nunca se envolveu em nenhuma polêmica, nunca vi, não sei você, Rochelle, mas eu nunca vi o nome do Messi E ele nasceu com talento assim, mesmo, com né? talento Para jogar a bola.
Sim, com certeza. E temos aí Kylian Mbappé, né, com... Olha, França, domingo, meio-dia. Nós temos aí, além de Lionel Messi lutando pela sua última Copa, é a última Copa que ele vai jogar, é essa Copa de 2022. Temos, por outro lado, o astro francês da seleção francesa. A bala. O jogador, o corredor Kylian Mbappé, que com 23 anos pode conquistar a sua segunda Copa do Mundo. Conquistou a primeira aos 19, no ano de 2018. Eles vêm muito fortes. A França perdeu só uma vez nessa Copa, e que foi para a Tunísia, na fase de grupo. E eles estavam jogando totalmente com o time reserva. E assim como a Argentina, né, só perdeu para a Arábia Saudita. Mas eu acredito muito que seja nervosismo ali de... primeiro jogo, de né? Primeiro foi jogo, só um teste. Foi só um teste. Exato, foi só um teste. O Messi estava nervoso porque era a sua última Copa. Por outro lado, os brasileiros ficam meio receosos, porque o tanto que a gente vai ouvir de zoação da Argentina não é brincadeira, mas tomara que eles se lembrem que eles possivelmente terão 3 e nós ainda teremos 5. Seremos ainda o único penta. Quem eu acho que está aí igual com a gente é a Alemanha só, se eu não me engano, que tem 4... Está próximo, Está né? próximo, não está nem igual, mas está próximo, com 4 vitórias. E é isso, eu acho que é a Copa do Messi, o Mbappé, todos os outros franceses são novos ainda, vão ter muitas Copas ainda para concorrer. Eles já têm uma Copa, os dois são bicampeões, como eu já havia falado. Mbappé e a maioria do time francês estava na última Copa, então eles já têm já sabem o que é uma vitória, ganhar uma Copa do Mundo. E eu acho que essa Copa, muito se disse que era do Neymar, concordo, também era a Copa do Neymar. O Brasil tinha tudo para estar aqui nessa final hoje, mas também é a Copa do Messi. Já que não deu para o Neymar, eu acho que sim, agora chegou a vez do Messi. Acho que ele vai se aposentar aí com chave de ouro, com a sensação de que conseguiu trazer a taça, né? Levantar. Ele é o capitão do time. O título. Então, caso a Argentina ganhe, seria ele a pessoa quem levantaria. E é quem nós queremos mesmo, né? Como eu disse, eu não torço para a Argentina, eu torço para o Messi. Não sou muito contente, não simpatizo muito com a França. Com os hermanos? Não, com a França, porque não gosto, tem algumas condutas ali, até do próprio Mbappé, que eu não concordo, achei ele muito estrelinha. Não sei, não queria dar esse gostinho Exato, deu uma declaração de que em quesito de futebol, os europeus sempre vêm mais preparados. De fato, ele não mentiu. Porque há 92 anos que nós temos seleções europeias em finais de Copa do Mundo. Esse ano França, 2018 França, Alemanha 2014, Espanha, perdão, em 2010. Então aí já diz muito. A gente já sabe que é verdade. Realmente a Europa é muito bem preparada no quesito futebol. Só que a soberba dele ultrapassa isso. Ele falou em declaração que o Brasil, a Argentina, times que não estão preparados porque eles já chegam preparados para esse tipo de competição, coisa que as demais não têm. Então eu acho ele um pouco estrelinha, soberbo demais. Acredito que ainda vai amadurecer, né? Muito novo, né? Muito novo, não quero dar esse gostinho ao Mbappé. Eu acho que ele já teve um momento dele ali em 2018. Por muito tempo foi uma pessoa muito querida, principalmente quando ele estava ali com a amizade que era o trio inseparável, Neymar, Messi e Mbappé, que eles jogam juntos no Paris Saint-Germain. Mas com a renovação de contrato dele teve muita polêmica, teve briga aí com o Neymar, e aí meio que o Neymar e o Messi se fecharam ali para eles e o Mbappé Outro motivo também para a gente torcer pelo Messi, porque também ele é muito amigo do Neymar. Isso, né? Messi e Neymar são muito amigos. Ano passado na Copa América. Ele é contra essa zoação também em relação ao Brasil. Ano passado na Copa América, que a Argentina também foi campeã, foi contra o Brasil, inclusive, o Messi deixou ali de comemorar no primeiro momento para ir abraçar o Neymar, para ir confortar, só depois que ele foi
abraçar o amigo, né? Ou voltar para as comemorações, curtir ali o título. Então é por isso que eu acho sim que ele mereça muito para fechar com chave de ouro a carreira dele, né? Então, palpites, Rochelle? 2-1. 2-1 para a Argentina. Eu não vou chutar palpites, mas chuto numa vitória dos nossos hermanos com 1 ou 2 gols de Lionel Messi. Aí, não sei, acho que a França também vai marcar, acho que vai ser um placar muito acirrado. Vai ser um jogão. Não sei. Direção, seu palpite. Jogo bonito, viu? 3-0 Argentina. É isso, gente. Então aqui nossas vibrações aos hermanos, ao Messi. Vocês merecem. Faz muito tempo que a Argentina não ganha um título. Então, 86, se eu não me engano, o último título da Argentina. Então, acho que eles merecem esse ano. Acho que o brasileiro vai conseguir aguentar um pouquinho de tempo de zoação dos argentinos, né? E é isso. Rochelle, o que se comemora hoje? Hoje, nesta quinta-feira, dia 15 de dezembro, comemora-se o Dia do Arquiteto. Não podemos deixar de destacar Oscar Ribeiro de Almeida Niemeyer Soares Filho, considerado uma das figuras-chave no desenvolvimento da arquitetura moderna. A genialidade do carioca pode ser contemplada nos edifícios de Brasília. Hoje, comemora-se também o Dia do Jardineiro e o Dia Nacional da Economia Solidária. É isso, eu queria desejar aqui os meus parabéns aos arquitetos urbanistas, né? Casa do Lago. O que é filme? Sim. Nossa pode falar também falou do aqui museu que tem lá em Brasília. Do arquiteto Casa do Lago, né? Os arquitetos, eles são indispensáveis hoje. Eu acho que é impossível você conseguir fazer, porque muitos imaginam arquiteto sinônimo de ostentação, tá esbanjando, né? Mas não é. Muitas vezes o arquiteto, ele se torna... A pessoa que procura, né? Isso, um arquiteto. Que procura um arquiteto é sinônimo de... Érica, mas aí é que a gente vê grandes casas, não, as casas que são construídas, pelo amor de Deus, né? A gente consegue ver a questão da estrutura. Se tornou algo necessário, né? Precisa de um arquiteto. Isso, a nossa direção está falando que a arquitetura do Japão é contra terremotos. Eles têm projetos que blindam tudo, para você ver como a arquitetura é algo muito necessário, muito importante. Então, a gente... No urbanismo da cidade, viadutos, isso, né? tudo se necessita de um arquiteto hoje em dia. Então, parabéns pelo dia de vocês. E na última quarta-feira, a Câmara Municipal de Fortaleza aprovou em primeira discussão o projeto de lei orçamentária anual para 2023. A matéria recebeu 33 votos a favor e nenhum contrário. As 465 emendas consensuais ao projeto também foram aprovadas, garantindo o valor de mais de 1 bilhão para que cada vereador destinasse no orçamento que estabeleceu como prioridade. A proposta estabelece um incremento de 8% em relação à LOA de 2022, totalizando 10,7 bilhões para investimentos e manutenção do Executivo de 2023, sendo 6,4 bilhões correspondentes ao orçamento fiscal e 4,3 bilhões ao orçamento da Seguridade Social. Dentre as prioridades, destacam-se saúde, com 27%, seguida de educação, com 24%. Na sequência, vem os gastos com previdência social, administração e urbanismo. Rochelle? Em reunião na Prefeitura de Fortaleza, no final da tarde da última terça-feira, a oposição do prefeito José Sarto disse já contar com 26 votos para barrar a aprovação que cria a nova taxa do lixo na cidade. Entre os votos contrários estão inclusive parte da bancada do PDT, partido do prefeito na casa. Para derrubar a medida, os oposicionistas precisam de apenas 22 votos. Segundo informações, 3 parlamentares da base aliada, Paulo Martins, PDT, Renan Colares, também do PDT, e Fábio Rubens, do PSB, teriam inclusive procurado Sarto e comunicado que não votarão a favor da medida no plenário. A virada incluiria inclusive parlamentares que votaram pela aprovação da medida nas comissões da casa. Com isso, já são 5 vereadores do PDT contra a medida, 2 deles, Júlio Brise e a enfermeira Ana Paula.
estão inclusive entre os parlamentares mais críticos da proposta, que ainda seguem em estágio de tramitação nas comissões do Legislativo. Lúcio Bruno, do PDT, também já é contado entre os votos contrários à nova taxa. Mais um dia, mais uma questão da taxa do lixo, né? A gente vê aí muitas pessoas, muitos vereadores, pessoas que têm voz lá dentro se opondo, né? Sendo contrários. A gente vê que realmente é aquilo que a gente falou, mais uma taxa para o povo brasileiro pagar, para nós cearenses aqui de Fortaleza pagar. Que bom que os vereadores estão se opondo, as comunidades estão indo protestar. Realmente eu não vejo porquê de se cobrar a taxa do lixo. Alegam na teoria que é para melhoria, é para questão de esgoto, tudo, mas tudo na teoria é muito bom. É que nem você pagar IPVA e andar numa cidade toda esburacada. Não faz sentido. Até que todo projeto, na teoria, é muito bom, mas quando você põe em prática na realidade, é mais complicado, né, Rochelle? E aí fica aquela questão também dessa taxa, do dinheiro, as populações querendo saber para onde é que vai ser investido em quê. E nem todo mundo tem essa condição. A gente tem aí muitas famílias onde tem só um provedor dentro de casa, 2, 3 filhos. Já são muitas contas fixas. Muitas contas para estar gastando com mais taxa por cima de taxa. É uma questão muito assim, abusiva para cima do morador. É lixo, gente. É um serviço que o Estado tem que oferecer para você, é uma coleta de lixo. Então, Caso a prefeitura, né? Mas aí, prefeitura, isso. Mas aí também a gente pode falar em relação, agradecer, na verdade, às associações por estarem lá protestando, sim, querendo ou não, né, estão representando a gente. Esses vereadores também que estão se opondo, porque não deve ser fácil ser a oposição. Eu digo mais, e se eles estão se opondo, se a gente tem uma quantidade tão grande de oposição, é porque realmente não tem sentido. Não tem sentido, né? Não será uma coisa benéfica para todas as partes, apenas certeza, para uma. No lugar de ter melhorias, nós estamos tendo aí, na verdade, né, um retrocesso. Sim, exatamente. É isso, agora nós vamos para um rápido intervalo. Na volta a gente comenta esse e outros assuntos. Estamos de volta com o Da Hora desta quinta-feira e no bloco anterior a gente estava falando aqui mais um pouco, mais um dia, mais uma vez da taxa do lixo aí que o prefeito, né, da cidade quer fazer essa cobrança, mas muitos vereadores, muitos moradores, associações, bairros estão protestando e não querem votar a favor dessa taxa, né? Então tá tendo aí muita contradição, ninguém entra em acordo, não é uma decisão unânime. A gente falou ontem, né, Rochelle, que era para ter tido uma última votação ontem, e não deu tempo também por causa da LOA, que eles fizeram ontem, né? E aí provavelmente entra em pauta hoje, mas ainda não entrou. Novamente, né? Novamente. Uma outra votação. Porque tem vereadores que não estão querendo, né? A oposição. Estão se opondo, estão protestando. Estão contestando, estão no direito deles, inclusive. Do nosso lado. Do lado do povo, do lado das comunidades. E parece que isso parte muito só de um lado. Para nós está muito claro qual é. E tomara que não dê certo, não vou mentir, tomara que não dê certo. Eu entendo que é toda aquela teoria de que é uma melhoria para a cidade, uma melhoria para a estrutura do lixo, alagamentos, bueiros entupidos, mas tudo na teoria é muito bom. Tudo na teoria é muito bom. Quando chega na prática, é que nem cobrar IPTU, que é dos carros. IPVA dos carros e as ruas tá tudo esburacada. É a mesma coisa. Eu acho até muito contraditório. Sim. Essa cobrança do IPVA e os próprios carros não conseguem
Tem que ter uma boa suspensão, inclusive, boa suspensão, viu? É a mesma coisa de cobrar IPVA, o Detran ali é um dos órgãos que mais arrecada dinheiro e as ruas tá uma porcaria. Então, para mim vai ser a mesma coisa, sou contra também, vai ter muitas famílias, muitas casas que não vão ter como pagar e aí vão ser penalizadas de alguma forma. Então, os vereadores que estão se opondo, as comunidades que estão indo lá protestar estão mais do que certas. Porque já temos água, luz, internet, a comida muito cara. Sem falar na outra taxa lá que a Luz queria colocar em cima da internet, que ia deixar uma coisa assim inviável, que a internet era uma coisa inviável muito tempo atrás. Para se ter internet em casa, uma TV a cabo, qualquer coisa, você tinha que ter uma qualidade de vida muito boa. Você tinha que viver confortavelmente. Depois que chegou a fibra ótica, facilitou para a vida das pessoas. Aí vão querer tacar outra taxa em cima. Tudo é taxa, tudo é taxa. Aqui está aparecendo no nosso WhatsApp para você falar o que é que você está achando dessa cobrança da taxa do lixo, se vai ser uma coisa tranquila, se não vai fazer diferença no seu bolso, como é que você aí de casa enxerga essa nova cobrança de uma nova taxa. Então a gente está aqui esperando o seu comentário, tá certo? E mudando aqui um pouquinho de assunto, o senador cearense Tasso Gereissati criticou na última quarta-feira a alteração na lei das estatais aprovadas pela Câmara dos Deputados na última terça. O político classificou a mudança como um retrocesso histórico. O projeto de lei, que segue para análise do Senado, flexibiliza o tempo de quarentena para nomeados ao comando de empreendimentos de governo e que tenham participado de campanhas eleitorais. A proposta beneficia o ex-ministro Aloísio Mercadante, indicado para assumir a presidência do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, pelo presidente eleito Lula. Segundo Tasso, a alteração na lei das estatais é um retrocesso histórico. Saíram de um país avançado que tem estatais para uma república de banana, nas palavras deles, cujas estatais servirão de cabide de emprego para político derrotado e seus afiliados. Afiado, né? Essa língua aí do Tasso, afiadíssima. E aí, Rochelle, o que temos agora? Mudando um pouco de assunto, vamos falar agora sobre os parques estaduais que a governadora Isolda Sela assinou na tarde da última terça-feira 2 decretos que instituem a criação de 2 parques estaduais. Confiram. A governadora Isolda Sela assinou na tarde da última terça-feira 2 decretos que instituem a criação do Parque Estadual do Pico Alto, em Guaramiranga, e do Parque Estadual do Caldeirão da Santa Cruz do Deserto, localizado no Crato. O secretário do Meio Ambiente do SEMA, Arthur Bruno, esteve junto à governadora durante a assinatura. Nas redes sociais, a chefe do Executivo Estadual falou sobre a ação que assinou os decretos que criam o Parque Estadual do Pico Alto, em Guaramiranga, e Parque Estadual do Caldeirão da Santa Cruz do Deserto, no Crato. Com o objetivo de resguardar espécies nativas, incrementar o turismo ecológico na região, recuperar áreas degradadas e proteger o patrimônio histórico do Estado, continuarão a desenvolver ações para a proteção da biodiversidade local e estimular a uma convivência mais harmoniosa com o meio ambiente. E a gente fala agora de umas ações do presidente eleito Lula, porque enquanto o anúncio de Fernando Haddad para assumir o Ministério da Fazenda do novo governo foi recebido de forma cautelosa pelos investidores, os rumores sobre novas nomeações e mudanças de leis no novo mandato do petista abalaram e muito o mercado desde a última segunda-feira. O dia já começou negativo, com queda de commodities como petróleo e minério, em meio a temores de altas de casos de Covid-19 na China e sobre alta de juros nos Estados Unidos, podendo levar à recessão. Mas a baixa do mercado brasileiro foi causada principalmente por motivos internos. A razão é Aloísio Mercadante, cotado para assumir a Petrobras ou Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, como a gente já havia falado. A indicação de Mercadante não estaria em conformidade com a lei das estatais, dado seu envolvimento direto na campanha de Lula. O Ibovespa chegou a cair mais de 3% na mínima do dia da última segunda-feira,
mas acabou fechando em queda de 2,02% aos 105 mil pontos, em sua mínima desde o dia 3 de agosto, quando esteve nos 103.775 pontos. O dólar, por sua vez, chegou a subir até R$ 5,34, mas encerrou o pregão com um ganho de 1,26% a R$ 5,31 na compra e a R$ 5,31 na venda. E é isso, né, Rochelle? Temos o que temos agora. Agora nós vamos falar, né, que o Senado aprovou a PEC que dá desconto no IPTU para imóveis sustentáveis. O Senado aprovou no último dia 13 uma proposta de emenda à Constituição que prevê alíquotas diferentes de IPTU com base em critérios ambientais adotados para cada imóvel. O chamado IPTU verde considera medidas sustentáveis para aplicar descontos no imposto. Os critérios envolvem reaproveitamento de águas pluviais, reuso da água servida, grau de permeabilização do solo e utilização de energia renovável no imóvel. Agora, a PEC segue para a Câmara. O texto também prevê a não cobrança do imposto para as partes do imóvel com vegetação nativa preservada. Esse trecho provocou divergência entre os senadores, mas foi mantido pela relatora Elisiane Gama. Ela, no entanto, incluiu um dispositivo que prevê um período de 180 dias para dar um tempo aos municípios de se adaptarem à alteração. A gente viu agora, né, que o Senado aprovou essa PEC, desconto em IPTUs em imóveis sustentáveis. Mas o que seriam os imóveis sustentáveis? Aqueles que não é recarregáveis, que a gente os carros... Pode ser também entrar em relação à energia solar, sim, né? Os tetos que eles... Sim. A energia solar, ela está sendo muito bem recebida no mercado. A gente vê cada vez mais as pessoas aderindo à energia solar, mudando. É um investimento a princípio, mas que é pago durante, né, todo o ano. Em 5 anos você paga aquele investimento. Uma hora é seu, né? É compreensível. Pronto, sim. A gente já está sabendo dessa taxa aí. A nossa direção falou que 2023 possivelmente será pago por conta da Enel. E é aquela coisa, as pessoas recorreram a isso, tendo que nos últimos tempos a conta de energia subiu bastante, né? A gente teve aí bandeira vermelha decretada, crise hídrica. Então, realmente, as contas de energias nas casas ficaram bem maiores do que as pessoas já estavam acostumadas. Porque a gente sabe que toda casa já tem ali aquela média, né, de preço. Sempre você sabe que vai vir naquela média de preço, naquela faixa. Então você já se programa para essa média de preço, às vezes passando um pouco, para você se programar. Já está ali no orçamento aquele valor fixo, né? E aí com a alta, né, da tarifa vermelha, bandeira vermelha, teve esse aumento, mexeu muito no bolso do povo brasileiro, e aí as pessoas começaram a procurar alternativas que pudessem fugir um pouco disso. Uma delas foi a energia solar, né? Que a gente vê cada vez mais, a gente vê condomínios, shoppings, aquelas casas pátios, mesmo, né? Casas, cada vez mais a gente vê as pessoas aderindo à energia solar, né? Mas agora eu não sei como vai ficar, tendo aí que a empresa de energia vai se meter em mais uma coisa que não tinha nada a ver. Tem até o fogão solar, direção. Olha aí, tá vendo? 12 minutos, nossa direção está informando que o fogão solar cozinha. Já é uma outra alternativa. Vai se meter nisso também. Por conta também do aumento do gás, né? Então aí tudo aumentou, então as pessoas buscaram alternativas para conseguir prover algo para a família, para as casas e não passar tanto sufoco assim. Mas volto a dizer, não sei como vai ficar, né, com a Enel aí querendo cobrar a taxa também em cima da energia solar. Taxa, mais uma taxa em cima da energia que vem do sol. Então, assim, né? É cômico. Você quer cobrar uma coisa que a natureza está dando
por que eu não sei no que a energia solar interfere na Enel. Eu não sei de onde é que puxa recurso dele para eles estarem cobrando taxa, não sei. É uma coisa que vem do sol, todo mundo tem acesso ao sol. E o investimento não é barato, Érica. Para se colocar placas, né, para a questão da energia solar, é um investimento alto. Por isso que é e pago, ainda pagar a taxa. Por isso que é pago em 5 anos, né? É para você... Não, na verdade você investe e depois de 5 anos, você, tipo assim, você não... Como se você pagasse todo mês a energia elétrica. Sim. Em 5 anos se paga esse valor do investimento, entendeu? Sim. Pois é, então aí é complicado, né, Enel? Porque você querer cobrar uma taxa de uma coisa que vem do sol, ainda não oferecer um serviço de qualidade para os seus usuários, porque todo canto que você vai tem reclamação para a Enel. E... Queda de energia, o atendimento na própria Enel. Aí quer cobrar taxa de uma coisa que vem do sol, quer cobrar taxa para as empresas de internet, taxas que convertidas para o bolso do povo brasileiro iriam ficar exorbitantes, uma coisa assim absurda, tanto que foi votado, foi parado por um tempo, né, todo esse processo aí de cobrança dessa taxa. Então, assim, complicado demais mesmo, né, Rochelle? Então, a gente vai aí ver como é que vai ficar o desenrolar da Enel querer cobrar energia vindo do sol, tá bom? E a gente vai falar agora da alta do querosene, porque a Associação Brasileira das Empresas Aéreas, ABAR, justifica que as passagens recentemente se tornaram mais caras aos consumidores por causa da alta do querosene da aviação, que subiu quase 50% somente neste ano de 2022 e tem um peso significativo nos custos das companhias, que chegam a mais de 40%. O levantamento feito pela empresa apontou que há um problema na formação do preço do querosene no mercado interno. O combustível nas refinarias brasileiras custa 5% a mais do que o produto nas refinarias norte-americanas. Para as empresas, o custo no Brasil é 32% maior do que o das companhias aéreas da América do Norte. Segundo o presidente da ABAR, Eduardo Sanovic, a atual política de paridade de preços da Petrobras pressiona os custos das empresas e o preço das passagens aéreas. Não preciso nem falar, né? Mais um aumento. Como que a Petrobras cobra mais caro do que as empresas norte-americanas? Sim. Que é daqui, nacional. É daqui. É incrível. Mas é aquela coisa, né? Como é? A gente cobra mais caro porque o petróleo sai para refinar fora e volta. Só que o Brasil tem mais de 15 empresas de refinarias desativadas. Então, e a produção também é muito alta, então, né? Assim, de petróleo. Falta, erro de tudo quanto é parte. O Brasil tem não sei quantas refinarias desativadas. O que falta para ativar essas refinarias de volta? O nosso petróleo não ter que sair, voltar bem mais caro, ser uma coisa nossa. Nossa, né? O que falta para ficar aqui e a gente vender para fora? E a gente lucrar com isso? O que falta? E aí acaba subindo aí as passagens aéreas. As passagens aéreas. Ficando mais difícil para o povo viajar, né? Não é uma coisa barata. Não. Antes desse aumento, passagem aérea, assim, é uma coisa assim, fora da realidade de muita gente. Muita gente. Quantas pessoas não querem viajar e não têm condições pessoas, por conta das passagens? Eu não vou nem longe, por exemplo. Vamos lá, botar aqui uma viagem para o Rio de Janeiro. 3 horas de avião, 3 dias de ônibus, né? Aí ônibus, tudo bem, é metade do preço. Mas você tem que passar 3 dias dentro do ônibus. Muito cansativo. 3 dias dentro do ônibus, dormindo, acordando, parando em posto, em coisa para tomar banho, para comer. Segurança, tem muito risco, assalto mesmo nos ônibus. Não é nada seguro. Então, assim, passagens aéreas eram uma coisa... Viajar de avião era uma coisa fora da realidade de muita gente. A minha mãe só foi andar de avião o quê? Eu tenho 50 anos. Com 45 anos. 45 anos, uma pessoa, sabe? Tipo assim... E porque ela batalhou muito, trabalhou muito, mas é aquela coisa, você precisa se matar de trabalhar para... muito tempo de vida, de ter vivido muito, conseguir uma coisa dessa, uma coisa que era para ser assim, mais normal, acessível para todo mundo precisa se locomover. Aí
É complicado demais. Se Deus me livre, você tem um parente no Rio de Janeiro ou em São Paulo, infelizmente aconteceu uma fatalidade, morreu, vai ter que viajar. Vai passar 3 dias dentro do ônibus, chega lá, acabou-se, não tem mais. Não é não? Acabou-se. Não acompanha, não pega nada. Então, assim, é um absurdo, gente, é um absurdo. E que triste, né? Assim, esse aumento, esse tudo. Em relação, né? O que nós temos agora, Rochelle? Vamos falar um pouco de saúde. O governo federal recebeu um novo lote de vacinas contra a Covid-19 na última terça-feira. O governo federal recebeu nesta semana um lote de 1,5 milhão de doses de vacina contra a Covid-19. Os imunizantes do tipo bivalente protegem contra a variante Omicron original e a variante BA1. As vacinas vão passar por uma avaliação e análise do Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde e serão distribuídas após a divulgação de nota técnica pelo Ministério da Saúde com orientações sobre aplicação e público-alvo. O governo brasileiro já encomendou junto à farmacêutica Pfizer imunizantes adaptados às variantes Omicron BA4 e BA5. A previsão é que cerca de 9 milhões de doses bivalentes já estejam à disposição até o dia 19. Vacinas bivalentes são aquelas já atualizadas em relação às mutações do vírus. É isso, agora nós vamos para um rápido intervalo. Na volta a gente vai ver um pouco mais de assuntos que nós ainda temos aqui. Estamos de volta com o Da Hora desta quinta-feira. No bloco anterior nós estávamos falando de saúde, a gente continua nessa pauta porque o número de exames oftalmológicos no SUS dobrou em relação a 2020. Dados analisados pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia, a partir de registros do Ministério da Saúde, revelam um crescimento de 95% na realização de exames para diagnóstico de retinopatia diabética no Sistema Único de Saúde este ano em relação a 2020, período mais crítico da pandemia de Covid-19. De janeiro a agosto de 2020, foram realizados 3,3 milhões de exames como esse, contra 6,4 milhões no período de 2022. O número supera, inclusive, o desempenho pré-pandemia, já que, em 2019, foram computados 5,1 milhões de testes para diagnóstico de retinopatia diabética. E de acordo com uma pesquisa feita por uma empresa americana, a maioria da população brasileira acredita na ciência. A maioria dos brasileiros declarou confiar ou confiar muito na ciência. Ainda que o percentual não seja baixo, é menor do que indicam pesquisas recentes, como o Índice do Estado da Ciência, feito pela empresa 3M dos Estados Unidos em 2022, que apontou um índice de 90% na afirmação "Eu confio na ciência". O número faz parte do estudo de confiança na ciência no Brasil em tempos de pandemia, conduzido pelo Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Comunicação Pública da Ciência e da Tecnologia, com sede na casa de Oswaldo Cruz. O trabalho, divulgado no dia 12, teve apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e da Fundação Carlos Chaga Filho, de amparo à pesquisa do Estado do Rio de Janeiro. Uma pesquisa apontou que pelo menos 33% dos médicos do país já atenderam via teleconsulta. Regulamentada recentemente, a teleconsulta ou consulta médica não presencial foi utilizada por 33% dos médicos e 26% dos enfermeiros em todo o país no atendimento a pacientes em 2022. Os dados foram divulgados nesta semana pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação. A pesquisa TIC Saúde deste ano mostra um crescimento do uso de tecnologias por profissionais do setor quando comparado ao período anterior à pandemia, o que, para os pesquisadores, pode impactar positivamente a assistência à saúde.
Um dos avanços envolve dados de pacientes disponíveis eletronicamente. Entre os enfermeiros, as anotações de enfermagem aumentaram de 52% em 2019 para 85% este ano. O histórico e as anotações clínicas do paciente, de 62% para 85%, e as imagens de exames radiológicos, de 42% para 65%. E voltando para a economia, o mercado reduziu as expectativas de inflação para 5,79%. Especialistas financeiros reduziram suas previsões para a inflação deste ano. Segundo o boletim Focus, divulgado hoje, dia 12, pelo Banco Central, os economistas de instituições financeiras consultadas estimam que a inflação oficial, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, deverá fechar este ano em 5,79% e não mais em 5,92%, conforme calculavam até semana passada. Instituições financeiras consultadas ao longo da semana passada mantiveram a estimativa de que a inflação anual será da ordem de 5,08% em 2023. Embora o percentual seja o mesmo anunciado no Boletim Focus da semana passada, permanece superior aos 4,94% de há 4 semanas atrás. Já as projeções para 2024 foram mantidas em 3,50%, enquanto para 2025 é esperado uma pequena alta, dos anteriores 3% para 3,02%. O senador Eduardo Girão anunciou no último domingo que concorrerá à presidência do Senado em 2023. Em sua conta no Twitter, o congressista disse que a Casa Alta precisa de um líder independente e criticou a gestão de Rodrigo Pacheco por não dar seguimento a projetos que ajudariam, segundo Girão, na harmonia entre os poderes. Ele fala também que tem sentido e pensa que a casa está muito distante dos interesses da sociedade, não de hoje, mas há muito tempo engavetam projetos importantes para o país. A Shelley? O comitê organizador da Copa homenageou os jornalistas que morreram durante a cobertura do Mundial no Catar. O comitê organizador da Copa homenageou Grant Wahl, Khalid El-Missian e Roger Pierce, jornalistas que morreram durante a cobertura do Mundial do Catar. A lembrança ocorreu durante as semifinais. Nas duas partidas foram colocados nos estádios Lusail no jogo da Argentina e Croácia e no Al Bayt, partida da França e Marrocos, quadros com as fotos dos 3 profissionais. Ao lado das imagens, flores e um livro de condolências. O repórter norte-americano Grant Wahl, 49 anos, morreu nas tribunas do Lusail durante a prorrogação de Argentina e Holanda, nas quartas de final, após sofrer um mal súbito. Não foram divulgadas as causas das mortes do fotojornalista Khalid El-Missian e do diretor técnico da ITV Meridian, o britânico Roger Pierce. O Kremlin informou que não está discutindo ou planejando uma trégua na invasão à Ucrânia durante o Natal e o Ano Novo. A informação foi divulgada na última quarta-feira, dia 14, poucos dias antes da festa de fim de ano. Segundo o porta-voz da presidência russa, Dmitry Peskov, nenhuma proposta foi recebida de ninguém e o assunto não está na agenda. A imprensa, depois de questionada sobre a possibilidade de uma pausa nos combates na Ucrânia, Peskov não divulgou a data do discurso anual de Vladimir Putin no parlamento russo. Até o momento, Putin renunciou à sua grande entrevista coletiva anual em meio a diversos reverses na invasão à Ucrânia. A Rússia já descartou a possibilidade de retirada militar da Ucrânia e prometeu prosseguir com os combates. Agora a gente vai saber um pouco mais do que está acontecendo aí Brasil afora com as imagens da Euronews. – 23 pessoas foram detidas nas manifestações em Salônica e Atenas, em protesto contra a morte de um jovem de etnia cigana por um agente da polícia. Os protestos nestas duas cidades gregas, assim como noutras localidades do país, começaram no dia 5 de dezembro, dia em que o jovem foi atingido a tiro, e exacerbaram-se quando o hospital anunciou a sua morte, uma semana depois.
A comunidade cigana apela à calma. O jovem de 16 anos foi alvejado por um agente numa perseguição, após ter metido 20 euros de gasolina e fugido sem pagar. O agente diz que disparou porque temia pela vida dos colegas que participavam na perseguição e que visou as rodas do veículo. O jovem foi atingido na cabeça. Os manifestantes e a comunidade cigana fazem acusações de racismo. Após uma maratona de 10 horas de conselho extraordinário, os ministros europeus da energia, reunidos em Bruxelas, não conseguiram chegar a acordo sobre um teto máximo para o preço do gás, devido a posições divergentes entre os países sobre os preços máximos e os requisitos. A Comissão Europeia propôs a criação de um mecanismo temporário de emergência com vista a limitar os picos excessivos dos preços do gás. Mas o montante a partir do qual esse mecanismo de correção seria acionado, atualmente nos 275 euros por megawatt-hora, MWH. Durante 2 semanas continua a dividir os Estados-membros. Alemanha e Países Baixos preferem esta opção, mas alguns países, como Portugal, estão mais alinhados com a proposta feita pela presidência checa da UE, que defende um teto de 200 euros por MWH por 3 dias consecutivos. A dependência europeia do gás russo levou a UE a procurar alternativas energéticas, a fim de evitar cortes e perturbações no fornecimento este inverno. Os Estados Unidos da América estão disponíveis para enviar o sistema de defesa aérea Patriota à Ucrânia, depois de os líderes ucranianos terem apelado ao envio de mais armas contra a Rússia. Em causa está o desbloqueio de um dos mais avançados equipamentos proveniente das reservas da defesa norte-americana. A decisão deverá ser aprovada no final desta semana e anunciada até a próxima terça-feira. Pat Ryder, porta-voz do Pentágono, revelou, esta terça-feira, que todo o inventário relativo à segurança e capacidades defensivas do país será analisado com vista a dar uma resposta às necessidades colocadas pela guerra. O mau tempo chegou em força a Portugal e provocou estragos em vários pontos do país. Depois de uma noite diluviana, com a Proteção Civil a registrar perto de 1.500 ocorrências entre a meia-noite e o meio-dia de terça-feira, a intempérie não deu tréguas durante o dia e fez-se sentir sobretudo nos distritos de Santarém, Porto Alegre, Évora e Setúbal. As autoridades aconselham a população a ficar em casa e o Instituto de Meteorologia avisa que a chuva irá continuar. No norte da Europa, é no estado sólido que a água tem vindo a fazer estragos, mesmo em latitudes habituadas ao frio. É isso, esse foi o nosso Da Hora desta quinta-feira. Amanhã, sexta, nós estaremos aqui de novo com mais assuntos, mais atualizações do que a gente vem trazendo nessa última semana. E é isso, Rochelle, um grande prazer estar aqui com você. Foi um prazer, todos os dias é um grande prazer. E é isso. E até amanhã. Até amanhã. Eu não sou o melhor, mas especialista de boa comida, Frigideira do Johnny.